Boa noite, está no ar mais um Goitacast Aurora, Goitacast de número 104. Eu sou o Ricardo Lopes, ao meu lado ele, o Cris. Salve, rapaziada. Boa noite. E hoje, duas lendas do Goitacast na bancada, que já são sócios com várias passagens por aqui. Professor Matheus Alvarenga e aluno Richard Crispim. Boa noite! Tô de volta aqui, galera! A casa do Goitacast! E boa noite, pessoal! Novamente, hoje não é história nítida, mas tem a ver com educação. O tema hoje é recheado, que nem muita educação. E lembrando, que temos aqui o lanchinho da Boutique do Pão. E eles só vieram por causa disso, tá? Exatamente, não tem conversa sem boutique, não. E é bom lembrar que é a Boutique do Pão do Parque Imperial, tá? Que fica na rua Professora Brandina de Melo, 339. O telefone DDD 22 99 781 7016. Nas redes sociais, @Boutique do Pão 339. Temos também a parceria do Point Aurora, a lanchonete para todos os gostos. Churrasquinho, lanche, pizza, açaí, jogos, boate, Cris dançando, tem de tudo lá. O Point Aurora, como o nome já diz, fica no Parque Aurora, na Avenida Nossa Senhora do Carmo 402. Telefone DDD 22 99 897 4895. Nas redes sociais, @Point Aurora. Temos também a parceria do Capitão Brownies, que fica dentro da UENF, na cantina do Tio Brisa, ao lado do CCTA. Telefone DDD 22 988369444. Nas redes sociais, @capitão.brownies. GM Rações, lá do Parque Imperial, na rua João Manuel de Abreu 140. Telefones DDD 22 998610675 e DDD 22 99703 9326. Nas redes sociais, @GM Rações 21. Lembrando que ali dentro do Parque Imperial é feita entrega de rações, shampoos, o que você pedir. E a gente está lá com a promoção do Kit Sanol, que tem shampoo, condicionador e colônia para o seu cachorro por R$ 34,99, mais conhecido como R$ 35. Aquela ração mais top, Ração Golden Mini, de 15 quilos por R$ 169,90. E a ração mais baixa renda, a ração Bartô, de 15 quilos por R$ 68,90. E a promoção, aproveita. E temos parceiros novos. Olha, Cris, eu fiquei a pé nesses dias. Não é que eu fiquei a pé. O cadete estava precisando trocar uma pecinha lá de R$15 e eu descobri que tinha que gastar 600. Surpresa boa. Aquela surpresa, entendeu? É a caixa de Pandora. É verdade. Mas aí eu encontrei quem? Império das Peças. Império das Peças tem a loja que fica na Avenida Lourival Martins Beda, 1363, no Parque Imperial, a pista de baixo, Telefones DDD 22 99 782 9307 e DDD 22 2735 2965. Ali você vai comprar peças para todos os carros, óleo. Agora, se você precisar de uma coisa mais aprofundada, Ricardo, eu preciso trocar o óleo. Se você precisar trocar o óleo, você vai comprar o óleo na Império das Peças Auto Center. A troca de óleo é gratuita e você ganha também alinhamento. Que luxo. Você vai trocar o óleo, vai alinhar seu carro e vai lavar o seu motor. Olha que beleza. Porque quando troca o óleo, fica aquela borra de óleo sujo, ele vai e lava o motor para você. Geral. Olha que beleza, tá? E muitas promoções. Então lá eu consegui gastar os R$600 de uma forma mais tranquila. Passei no cartão, ficou mais calmo, E a Império das Peças Auto Center fica na Avenida Senador Tarcísio Miranda, 273, no Parque Bela Vista, pertinho da Penha ali. Telefone DDD 22 99 898 0426. Tem um e-mail, tá, galera, que é pecasimpério@hotmail.com. No Facebook, Império das Pecas Auto Center. E no Instagram, impériodaspecas.campus. Tá? E agora nós temos também mais um parceiro, que é Service Aesthetic Car.
que o Service Static Car faz? Você já percebeu que quando você quer lavar seu carro, você não tem tempo. Aí quando você tem tempo, tá fechado o lugar, né? E é um saco lavar carro. O Service Static Car, ele vai até a sua casa lavar seu carro. Pô, maneiro, hein? Aí você fala assim, mas vai gastar minha água. Ele leva água. Como? Não cabe meu pico? Ele leva, ele tem um jeito dele que ele leva. Mas vai gastar a minha luz, mas ele leva a energia dele também. Ele produz a própria energia. É sustentável. É sustentável. Você só precisa do carro. Só precisa do carro. O carro. Que Service Static Car vai lá e vai resolver o seu problema. E o que acontece? Ele vai até a sua casa, vai lavar seu carro por dentro, por fora, por R$50. Preço acessível, né? Ricardo, eu quero fazer daquela higiene nos bancos. R$200. Tá? Ricardo, eu tô precisando lavar meu carro, dar aquela geral, mas tô precisando montar um móvel. Eles montam um móvel também. Faz tudo. Ele monta um armário para você. Ele conserta uma porta, conserta uma cadeira. Então, Service Static Car. Como que eu faço para chamar? É muito fácil. Você pode ligar DDD 22 99 707 8761. Falar lá com a minha amiga Fernanda. Ou nas redes sociais, @service.staticcar. Entendeu? Então, é o novo parceiro aí do GoitaCast. Top. Service Static Car. Seu problema vai solucionar. Seu carro vai lavar. E sua mesa vai montar. Que isso, é de improviso, hein? Só faltou pra propaganda da ração um latido de crise improvisado aí. Mas Isso aí é só pra GM Rações. Só em ocasiões especiais. Deixa quieto, melhor. Deixa o cachorro dormindo. Deixa o cachorro dormindo. Júnior Lopes dando boa noite. Meninos só no centro da bancada, né? Porque aqui... A juventude! Júnior Lopes é minha mãe, tá? Boa noite. E, Te ajuda. sem mais delongas, hoje a gente vai abordar um tema muito importante, né? Que não é tão história nítida assim, é mais o estudo contemporâneo, que é o novo ensino médio. E nada melhor que um professor e um ex-aluno recente para comentarem sobre isso. Então, a bancada de vocês, os microfones são de vocês. Vamos lá, turma. Vamos lá, tô aqui diante do professor de história. Rapaz, matéria boa, hein? Matéria boa, que pouca gente se interessa. É aquele negócio, que não tem dinheiro conta história. Então hoje aqui a gente tá falando do ensino médio, novo ensino médio, um assunto polêmico que gera discussão, que gera isso. Polêmico, eu acho que é um tanto desconhecido também, né? Porque muita gente fala o novo ensino médio, mas pouca gente sabe o que é, de onde veio, como é que foi feito. Mas antes de a gente falar do ensino médio, a gente tem que pensar uma coisa. O que o aluno vai fazer depois do ensino médio? Que é aí que entra o ensino médio. Exatamente. Porque o ensino médio, ele é o próprio ensino médio, ele termina o fundamental, vai pro médio e depois vai pro mercado de trabalho. É intermediário, né? É intermediário, é o médio ali no meio. Aí, eu pergunto a todos vocês, a dificuldade do aluno. Vocês sabem quais são as dificuldades do aluno? Eu tinha muita dificuldade em desenho. Eu fui o único aluno a ser reprovado por não desenhar o aquário na quinta série. E até hoje eu não consigo desenhar. Aluno que perdeu em artes. Eu perdi em artes, cara. E educação física. Também. Eu só fazia a parte teórica. E eu perdi no psicotécnico pra tirar a habilitação. Você tem cara mesmo de quem perde. De quem perde. Alô, Polícia Rodoviária Federal, hein? Não, mas depois eu passei. Quando ficou mais tranquilo. Ah, sim, foi mais tranquilo, eu passei. R$50 a professora? Não, sacanagem. Mas aí, uma coisa que eu reparei assim, que eu peguei até como causa. Ano passado, quando eu tava no terceiro ano, e eu gostava muito de perguntar assim, porque eu já tinha decidido o que eu ia fazer, todo mundo já sabia pra onde eu iria. Sempre gostei de falar, cadê? Microfone, tem que subir o microfone, senão não dá não. Tem que ficar a altura. A altura do convidado. Não tá. A gente levanta. Aí tá meio que Silvio Santos, né? Não, Ai! Tá saindo aí? é importante ser ouvido. Aí, eu tava falando aqui mesmo? Eu tava falando da questão dos alunos.
anos até o Ricardo entrar nessa história aí que ele foi reprovado em artes. Eu fui reprovado em artes. E no psicotécnico. Um aluno tem muita dificuldade. Dificuldade, E assim, lembrei que eu tava falando. O que eu peguei como causa? Todo mundo já sabia pra onde eu ia. Que eu sempre gostei de política e falar. Todo mundo percebe, você que tá assistindo. Você Ninguém aqui. percebe que você gosta de política. Não. Sempre gostei de falar muito e tal. Então eu escolhi o jornalismo e a política pra eu seguir a vida. E eu perguntava uma coisa aos meus amigos e a resposta me deixava assim meio triste. E olha que é difícil me deixar triste. Eu perguntava, daqui, o que você vai fazer? Muitos chegavam pra mim e falavam, ainda não sei. O aluno terceiro ano ainda não sabe. E a pessoa fica em uma situação difícil, porque ela não sabe o que ela quer. Aí muitos amigos começam a fazer pressão, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. O mercado tá indo não sei aonde, você vai não sei aonde. E muitas vezes a pessoa acaba escolhendo aquilo com pressão. Às vezes não tem um pai pra direcionar ele também, pra ajudar, né? Pra ajudar, a pessoa acaba fazendo o que ela não quer e depois tem que fazer outra coisa que ela quer, e aquilo pode atrapalhar ela. Que a gente tem que se encaixar no lugar. A gente tem que ir pro lugar e se encaixar. Então, isso a gente tem que solucionar. Eu queria até ouvir do seu professor, mais ou menos, como que você enxerga isso na sala de aula, assim, os alunos que não... o pessoal fala aquela geração do Enem, nem trabalha, nem estuda. Isso a gente não pode acontecer isso. Não pode. A gente tem jovens brilhantes, a juventude é o futuro do país, é o futuro da nossa cidade e o futuro do nosso estado. A gente tem que ter jovens atuantes e que esses jovens sejam inspiração para outros jovens, que sejam referências e que ajudem a melhorar a nossa sociedade. Sim, a questão dos jovens, né? Com o meu pouco tempo ainda de experiência que eu tive na sala de aula, dos estágios, a gente percebe um certo distanciamento dos alunos em assuntos que eu entendo cruciais para a cidadania, como, por exemplo, as eleições, a política, a participação cidadã, como fiscalizar a própria escola, procurar entender como funcionam as estruturas políticas, o ambiente que está inserido, entendeu? E no liceu particularmente, que eu também sou, não vou falar que eu sou, não existe ex-liceísta, liceísta é uma vez só e para sempre. Liceísta é sempre avante. E o liceu, particularmente aqui em Campos, falando propriamente do liceu, é uma escola que já formou notáveis. Então ali já saiu alunos brilhantes, inclusive presidentes da República. A gente observa hoje, não só no liceu, é claro que tem aquele pessoal fora da média, sempre tem uma safra, graças a Deus tem sempre aqueles alunos que se destacam, que se interessam, né? Mas uma ampla maioria, boa parte dos alunos, não só do liceu, aí já é uma questão do Brasil todo, tem um certo distanciamento com assuntos cruciais. Inclusive o novo ensino médio que a gente está falando aqui agora, que é uma reforma importantíssima, e, na minha visão, não foi debatida de maneira... Nem foi debatida, foi, na verdade, uma medida provisória que se tornou lei. Não teve participação de professores, não teve participação de sindicato, não teve participação de aluno. Foi foi uma atitude isolada do presidente da República, Michel Temer, naquela altura, em 2017. E agora a gente está vendo vários pontos em que a lei ela não vai conseguir suplementar. Vou até pedir para o Josiel depois, se ele puder colocar para mim ali aquela imagem. Explicando um pouco o que é esse novo ensino médio. É um assunto que já está sendo debatido há um bom tempo, né? Desde 2012 mais ou menos, e a sociedade estava debatendo, né? Os professores estavam debatendo, até chegar o Michel Temer em 2016, 2017. Aí tem aquela questão, né, Ricardo e Cris? Aquela questão se foi impeachment, se foi um golpe, se não foi. O fato é que mudaram o governo, e aí o Michel Temer foi, junto com se não me engano foi a reforma trabalhista, que também foi discutida no governo dele, foi passada aí a questão dessa reforma educacional, que, repito, o problema hoje é o seguinte, não tem diálogo, foi feito de cima para baixo. Aí você tem, por exemplo, nós temos uma carga horária, se não me engano, de 1.200 horas, e aí vão ampliar essa carga horária para colocar essas disciplinas intercurriculares, umas disciplinas que até chamam, por exemplo, no liceu e em outras escolas de projeto de vida. Projeto de vida. Vão aumentar, parece, 600 horas a mais, né? Isso. Só que a reclamação de vários professores é a seguinte, o objetivo disso é formar pessoas para o mercado de trabalho. Só que o que está dando ênfase ali somente é o enxugar, é o português e matemática. Tá aí talvez uma explicação do problema que isso vai trazer para não só o estudante, para a cidadania. Quer dizer, você vai formar alunos que basicamente só sabem escrever e fazer conta.
A quem interessa esse tipo de mão de olha lá, obra? né? O Michel Temer se aproveitou na época que ele não foi eleito por, assim, voto popular direto. Ele votou para tomar algumas atitudes impopulares. Exatamente, atitudes impopulares. Pô, não tem nada a perder. Tomou um problema gravíssimo. Foi bem lembrado do Cris essa questão, porque o governo dele era para ser um governo de transição. Era para ser um governo de transição. Governo de transição, você não mexe em coisas que devem ser discutidas com mais calma. Com participação da população, dos estudantes, dos professores. Isso tem que ser feito com calma, não com um governo que entrou daquela maneira, questionável, tá? E pega assuntos desse porte e bota pra frente pra rodar. Isso não existe. Isso aí teria que ser discutido, na minha opinião, no próximo governo, que foi no governo do Bolsonaro, mas que seguiu em frente. Entendeu? Aí tem o do Senado Federal, essa ilustração aí, como fica o novo ensino médio. Pode deixar até aberto a imagem completa aí, por favor, aí. Adoção, ensino em tempo integral, adoção progressiva, chegando a 1.000 horas por aula, em até 5 anos, e nos anos seguintes 1.400 de carga horária de aula. É uma escalada progressiva desse aumento da carga horária. Aí vamos discutir um problema. Eu não sei quem teve a ideia, quem acha que o problema da escola pública é carga horária. Eu não sei. É verdade. Quem garante, que estudo garante que se você tiver mais. Você entrar na escola às 7 da manhã e sair às 7 da noite, você vai aprender mais coisas. Aí existem estudos ergonômicos que provam, por exemplo, a capacidade de você conseguir absorver essas informações por muito tempo. Principalmente hoje em dia, que tem muita gente com TDAH, né? Pode se discutir essas coisas também, mas isso não quer dizer nada. O que manda é a qualidade do ensino. Se realmente a escola tem estrutura, se tem os professores capacitados, turmas não muito lotadas, porque tem vários professores que hoje trabalham com 40 alunos. Aí adianta o quê? Você vai dar uma carga horária enorme, um colégio interno praticamente, que você entra, sei lá, às 7 da manhã, sai às 6 da noite, 5 da noite, o cara com 40 alunos dentro de sala de aula. Como que fica a qualidade do ensino? Vai demandar mais um problema. Ou o professor vai ter que trabalhar mais... Que é o que acontece com a classe. Hoje já tem uma carência de pessoas formadas, né? Que ninguém quer fazer licenciatura mais. Não, e olhando pela perspectiva assim, por cima, outro grande impasse que eu olho do novo ensino médio é que os professores não foram preparados para eles. É um ponto que a gente está... Você tocou num assunto importante, projeto de vida, a disciplina. Qual foi o curso ofertado? É porque isso aqui é condensador. Cadê o rapaz? Acho que ele tem que ficar assim mesmo. Ele tem que ficar assim mesmo? Tem que ficar pra baixo. Ah, tá. Ele tem que ficar pra baixo. Aí, pra baixo. Ele é muito... Ele capta muito alto. Vai lá. Aí, a disciplina projeto de vida, vocês lá não receberam nenhuma... Como que eu posso falar? Nenhum preparo, nenhum tipo de curso. É o que está acontecendo, é uma parte da reclamação também. Além disso, eu sou casado com um professor, o que acontece? Eles hoje, o professor, ele faz o concurso, né, para determinada matéria. Se você é professor de português, você vai ensinar a gramática português. O professor hoje, ele tem que saber entrar em sistema, porque hoje o diário ele é online, ele é físico, um monte de coisa. E eu fico perguntando se isso não seria a função do secretário da secretaria? Já trabalha na escola, auxiliar tem que levar trabalho para casa, né? Exatamente. Tem que fechar nota, elaborar prova. O professor tem que fazer o que o auxiliar administrativo deveria fazer na secretaria, entendeu? Que tem que entregar tudo prontinho. E na minha época, que sou mais antigo, a gente estudava até novembro, dezembro, a gente só voltava em março para a escola. As férias de julho era um mês. E o ensino era muito mais forte, porque a questão não é a quantidade, é a qualidade do ensino. O que o Matheus disse, né? Ele só pensa em aumentar a carga horária. Dá comida quando dá, né? Quando dá. Isso foi muito com o Brizola, né, Bruno? Não dá estrutura nenhuma, professor. Às vezes põe lá uma impressora 3D numa escola que não tem internet, não tem nem energia direito. Entendeu? É complicado. Eu também, eu já, desde a época que eu fiz o ensino médio, ó, uns poucos anos atrás. Você é jovem, cara. Eu sei. Tá com cabelo branco ali que eu tô vendo lá. Já tô ficando meio calmo. Trânsito. Eu sempre fui. Eu pegava carro matéria, capicioso, matemática, ficava revoltado. Gente, eu vou usar isso aqui em que na vida? É uma discussão. Aqui é um monte de, equação de segundo grau. Encheção de linguiça, um monte de coisa pra, pra empurrar conteúdo sendo do aluno, pra não ficar aquele vácuo vazio, ter o que passar na sala de aula. Mas muita coisa e tem muita coisa que poderia ser ensinada, existe a discussão
coisas que você vai aplicar se realmente na vida real. Tipo, aula faz sentido. Aula de política, ou o cara se forma, por exemplo. A parte de economia. Economia, que é importantíssimo. Economia é muito importante. Mas assim, o que acontece muito, que eu vejo? A gente, o ensino médio, ele já não tinha muita força. Ele já tinha muitos defeitos. Aí, em vez de lançar um novo ensino médio que corrigisse, aumentou. Enche mais linguiça com essa questão de projeto de vida, por exemplo. Enche mais linguiça. Você tem vários, depois até pedir pro Cris, depois, precisa agora não. Que o que está acontecendo nesses espaços que a gente está ouvindo, por exemplo, de professores, que vamos botar aqui, eu sou formado em história aqui, daqui a pouco tem essa carga horária que o profissional ele tem que entregar no final, mas sei lá, a matéria de projeto de vida que eu vou ter que pegar é sobre mecânica. Nada o que eu vou falar sobre um aluno de mecânica, você tá entendendo? Ó, minha esposa é professora de inglês, ela teve que trabalhar com africanidade. Tem nada a ver com inglês, isso tá mais pra história. Exato. Acaba colocando um profissional numa saia justa, coloca o profissional. Desmotiva o profissional. Os alunos para encher linguiça. Aí você tem essa questão, se o José conseguir colocar de volta aquela imagem lá, só pra gente concluir essas características do novo ensino médio, na tela aqui, que eu vou continuar a leitura. Tem a Base Nacional Comum Curricular, são as disciplinas que todos os alunos estudarão, como português, matemática, inglês, história, geografia, estudos e práticas de educação física, artes, filosofia, sociologia, etc. Pessoal, preste atenção num detalhe ali. Estudos e práticas. Estudos e práticas em sociologia, tá onde ali? Olha lá. Artes. Isso não quer dizer que a disciplina vai ser feita da maneira que que deveria ser passada, como disciplina mesmo, como é português e matemática. O que pode acontecer é o quê? Os alunos ficarem sem efetivamente essas aulas, como elas deveriam ser aplicadas. Estudos e práticas. Isso aí é uma coisa que abre um campo de interpretação muito grande, né? Porque até então você tinha lá na semana, toda segunda-feira, a aula de artes, 2 horários, ou terça-feira, de maneira mais padronizada. Sim. Isso daí abre um espaço, né, para poder haver esse tipo de falha nessa grade educacional. O que isso pode ocasionar para o aluno do ensino médio? Se o cara tiver com interesse de fazer um Enem, é bom ele pagar um cursinho. Quem vai ganhar com isso, no final das contas, é a iniciativa privada, que vai vender os cursos. Como é que você vai fazer um concurso público? Como que você vai fazer qualquer tipo de coisa sem essas bases? Filosofia, artes, sociologia, isso é importantíssimo. A própria parte da política está dentro da parte da sociologia também. E filosofia também. E filosofia. Então, assim, como que a gente vai ter uma sociedade, uma cidadania manifestada, exercida, quando os nossos alunos, os nossos jovens não estão sendo educados para isso? Né? Aí tem essa parte dos itinerários formativos, que é a grande polêmica da questão. Aí que entra a grande discussão. A grande discussão está nesse central em vermelho. Aí, professor, e por todos vocês aqui, essa questão aí que eu não entendi, assim. O aluno pode escolher, mas tem escola que não tem essas escolhas. Exatamente. E a escola que tem essas escolhas, o aluno ali, ele vai ver ali, mas muitas vezes na hora da escolha, ele não sabe o que ele está escolhendo. Você vai perguntar para o aluno do ensino médio o que ele quer ser? É complicado. Muita gente não vai ter resposta. Eu não sei, cara. Eu tô aqui, tô querendo terminar para depois ver o que eu vou fazer. Só quero o canudo. Eu quero o canudo e depois resolve, né? Porque dizem que sem canudo vira até lixeiro. Eles falam assim mesmo, entendeu? Até lixeiro tem que ter ensino médio. Até lixeiro tem que ter ensino médio. Aí até nossos avós assustavam a gente. Ó, vocês prestem atenção, hein? Que até para lixeiro, para varrer rua. Tem que ter estudo. Então o aluno pode escolher uma das opções da área para se aprofundar. Essa é a grande parte de marketing do governo. Que aí fica muito legal, né? Parece, né? O aluno, então, escolhe, por exemplo, matemática. Ele vai se aprofundar em matemática e as outras matérias. E aí vai ter a carga horária direcionada para matemática. Entendeu? Então, ali em cima está dizendo melhor. Acho que a base comum curricular, base nacional comum curricular, tem um horário obrigatório ali para essas disciplinas tradicionais, que a gente já conhece. Vai haver mais carga horária para você trabalhar com esses itinerários formativos. Entendeu? Então, se ele gosta de matemática, talvez tenha mecânica, talvez tenha, porque essa questão de, vai escolher uma da área, às vezes a escola não tem condição, não tem nenhum computador, como é que vai dar aula, gente? De informática, vai dar aula de qualquer coisa que tenha tecnologia, se não tem um computador, a gente sabe que tem escola que não tem.
muito mal da coordenação funcionando. Então é um projeto muito centralizador, bem característico do nosso país. Praticamente tudo no nosso país, gente, é resolvido em Brasília. Isso é um absurdo. Tudo praticamente é desenvolvido e discutido em Brasília. Isso que eu ia Que comentar tipo também, de federalismo é esse? Nosso país é grande pra caramba, tem muita diferença, variação de um estado pro outro. De tudo, clima, cultura. Se você aplicar a mesma coisa lá no Nordeste, que você vai aplicar no Sul. Não se aplica. É como eu tô falando, isso aí, desde 2012 já estava sendo discutido. Tinha que ser discutido de maneira séria, mas também dar a cargo dessas administrações locais a voz para eles poderem falarem quais são as dificuldades, o que eles precisam. Porque isso daí veio de uma canetada, o cara pegou esse núcleo ali. Eu digo a você, eu não duvido não, tá, pessoal? Eu falo mesmo. Se duvidar, o cara nunca entrou numa escola pública da roça da vida. Nunca! Provavelmente não. Como é que o cara trancado num prédio do Ministério da Educação, no ar-condicionado, ele vai dizer o que tem que ser feito nas outras escolas? As escolas hoje não estão conseguindo oferecer o básico, né? Então é uma parte que aí entra um assunto político, que é a questão do federalismo. O Brasil é uma república federativa, entre aspas. Os princípios federativos, na minha opinião, são quebrados a todo momento quando você intervém em políticas em que o Estado tem condição sim de resolver. O Estado não resolve sua política, não resolve a sua educação. Deixa as diretrizes para o Estado resolver, para os municípios. O Estado está mais próximo dos municípios do que a capital federal Brasília com os municípios. O Rio de Janeiro sabe mais de Campos do que Brasília sabe de Campos. É ou não é? Com certeza. E tem outro detalhe, se a gente for pensar em ensino médio mesmo, o ensino médio fica a cargo de quem? Geralmente das secretarias estaduais. Como o liceu, é uma escola estadual, tem a regional, Secretaria de Educação. Então, as coisas têm que ser decididas mais perto da gente. Se ficar muito distante, não chega. Como que eles vão saberem as nossas dificuldades e o que a gente já tem alinhado? Às vezes muita coisa boa que tá na nossa vida certinho e tem gente que não dá certo. Agora imagina isso um nível muito maior, de Brasília até aqui. Pois é. Aí a questão do itinerário formativo é a grande polêmica. As escolas não serão obrigadas a fornecer todas as alternativas. Aí já está dizendo. O aluno poderá escolher uma das opções, a área, para se aprofundar. Em seguida, ponto final. As escolas não serão obrigadas a fornecer todas as alternativas. Mas pelo menos ali o básico. Linguagem, matemática, ciência da natureza, ciências humanas, sociais aplicadas e formação técnica e profissional. Professores. Aí, ó. Apenas no caso do itinerário formação técnica e profissional poderão ser contratados profissionais com notório saber. Notório. Ainda que não sejam professores formados. Olha que abertura que isso tem, né? Então as escolas naturalmente elas não vão ter recurso, porque o Estado, não sei se todos já sabem, mas as verbas ainda continuam congeladas. A educação só foi feito lá no governo Temer, continua congelado, o que deixa explícita a questão da dificuldade da escola pública em ter materiais, contratação de professores, profissionais, mão de obra. O que vai acontecer? É aí que vai entrar os famosos cursinhos da vida. É os cursinhos que vão entrar na vida dessas crianças, desses alunos, né? E muitos não têm condições. Aí eu te pergunto, os alunos da rede privada, como que fica a situação deles? Normal. Se duvidar, eles estão tendo uma carga horária ainda melhorada, têm todas as ferramentas na mão, eles têm aulas de diversas naturezas, enquanto o aluno de escola pública vai ficar assim. Eles aumentaram a carga horária. Como eu te falei, é um erro primordial achar que o problema é a carga horária. Não é a carga horária, a questão é a qualidade. A qualidade do ensino, a qualidade, as ferramentas, as coisas que o professor tem na sala para ajudar, para dar, né, no seu conteúdo. Aí eles vão lá e jogam essas partes que vão ampliar a carga horária, mas ao mesmo tempo haverá espaço, sabe para quê? Josiel, se puder, coloca outra imagem, por favor. Né? Caramba. Olha lá. Após a reforma do ensino médio, alunos têm aula de o que rola por aí, RPG e brigadeiro caseiro. Pressão para revogar mudanças aumenta sobre o Ministério da Educação de Lula. Mas titular da pasta, Camilo Santana, promete aperfeiçoar o modelo criticado. Olha os passos que estão dando. Eu, sinceramente, eu vou ser sincero, o profissional que fez isso na sala de aula dele, eu não sei. Às vezes é como eu estou falando, às vezes ele é um professor de português que foi
destinado aí a cumprir carga horária para poder falar sobre química, ou falar sobre robótica, automação. O cara não sabe, meu amigo. Deixa as crianças fazerem o que querem. Fazer o quê? Vai fazer o quê? Vamos fazer um brigadeiro. Faz um brigadeiro aí, um RPG. É um absurdo o que está acontecendo com a educação. Eu falo, eu defendo sim uma reforma, mas essa reforma aí, isso não existe, cara. Isso não existe de maneira nenhuma. O Brasil já tem ocupado os piores índices de educação na América Latina. O Brasil está no mesmo nível que países em guerra, né? Então o Brasil é um país... O seguinte, o Brasil não tem projeto de nação, isso já é bem claro, discutido. Não tem projeto. Que projeto de nação que o Brasil tem? Não tem nenhum. Não tem nada. Nada continua, nada tem sequência no Brasil. Agora vem e querem fazer um projeto de educação sem conversar com ninguém, com as partes envolvidas. Aí fazem isso. Entender qual é a maior necessidade, né? Primeiro. Entendeu? Agora uma parte cômica, Ricardo, que eu fiquei pensando. Essa parte mesmo do profissional, do técnico. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Às vezes, creio que vai acontecer mais. Nas escolas públicas, a gente estava na aula, você sabe, né? De repente alguém bate na porta. Pede licença ao professor. Vem o cara mais ou menos arrumado como eu aqui, com a camisa social, e do lado vem acompanhando uma menina, alguém com os panfletos. Vou fazer aqui mais ou menos a encenação. Divulgador. Desculpa, professora, desculpa, alunos. É isso mesmo. Estamos aqui. Eu sou, sei lá, do gato. Eu sou do gato. Sei lá. Tucanos e cobras. Sou da empresa Tucano Net. Entendeu? E nós estamos aqui para oferecer de maneira gratuita. De maneira gratuita para vocês que estão aí querendo se formar, estão no ensino médio, estão cheirosinhos aí pro mercado de trabalho. O mercado tá precisando, Porto do Açu, tudo de graça, pessoal. Você só precisa fazer o seguinte: vocês vão lá sábado na sede da Tucanos, levem seus documentos, levem os seus pais, porque lá vocês terão a sua qualificação garantida. Bolsa! Entendeu? Os alunos já ficam meio assim. Que isso, cara? Ih, vou lá, hein? Aí eu acordava minha mãe, eu acordava meu pai sábado de manhã, vambora, porque é de graça. Tucanos e cobras, lá, vai ministrar o curso. O tanto que isso aconteceu comigo não tem nem como. Não tem cara. Parece que eu tô vendo a cena, cara. Parece que eu tô vendo, é assim mesmo. É muito, né? Aí você chega lá nos Canos e Cobras, aí o cara tá lá, aí já tem uns outros colegas seus lá também esperando na fila. Pessoal, só um minutinho que tá acabando aqui uma turma aqui, aí já vai entrar vocês, tá? Aí a gente fica ali apreensivo, né? Ih, rapaz, vamos esperar aí pra ver o que o cara vai falar aí. Vamos começar os cursos aí, informática, pô, na época informática não era né? Vamos esperar aqui. Daqui a pouco sai o pessoal meio de cabeça baixa saindo, mas todo mundo quieto. Olhando meio de lado, já olha assim, beleza. Nada aqui, ó. Daqui a pouco a gente entra na sala, o mesmo discurso. Então, eu agradeço, eu vejo que os pais são bastante preocupados com a educação dos filhos. Está certo, tem que ser preocupado mesmo. E nós, tucanos e gatos, estamos aqui para poder oferecer a você, pai, a tranquilidade na sua vida. Você vê um filho formado, um filho capacitado, com aquele colete laranja com prata, Porto do Açu, ônibus nova opção, sei lá, indo para lá, para onde tiver que ir, GNA. Aí o pai já fica meio assim, né? Não vamos cobrar nada. Depois de falar 30, 40 minutos das áreas, das empresas que eles têm parceria, no finalzinho, olha só, você vai fazer um investimento na sua vida, que é o material. Famoso material, só paga o material. Só paga o material. Você vai fazer um pequeno investimento na sua vida. Aí o Negui já fica bem bolado. É assim mesmo. Por apenas R$ 2.500. Pode conversar com a Cleide ali, a secretária, que pode dividir. A gente divide, pai. Faz um carnê. Pai, olha só, vai ficar apenas 15 de 200. 15 de 200. 200 reais é o quê hoje? Entendeu? E tem uniforme, que é R$90. Mas inclui tudo no mesmo pacote. Você não pode perder essa oportunidade. Aí o jovem... Tem até o lanchinho de Guaravita. O lanchinho de Guaravita dos mais, né? É o craque, Guaraná craque. Com a boca toda suja lá, biscoito, aqueles Guaraná com a boca toda suja de azul. Aquele genérico do Fandangos, que tem um bonequinho assim. E assim, é um meme, se você puder até aproximar, José, ela está lá ouvindo, ó. Comendo o que eles têm a oferecer lá. Aí daqui a pouco o cara vai lá e fala aí, quanto que é o valor? R$ 2.500 e suaves prestações, 15 de 200. Acabou.
Pode descer que nem uma pedra, biscoito. Se falar do pai Murcha também. na hora, né? Pai já olha, você me trouxe, me arrastou aqui até... Isso acontece muito, mas é assim mesmo. O cara com a roupa social, né, cara? Aquela toda arrumadinha. Camisa de botão. Caramba, é assim mesmo, cara. E é exatamente isso que vai acontecer, gente. Eu tava lembrando a história que eu tava na minha primeira eleição lá do Grêmio, que eu tava pensando em estar pedindo voto. Aí tinha uma galera que tava assim, cobrando social, não sei o quê. Quando eu entrei na sala pedir voto, a professora que não me conhecia até então, falou assim, você veio vender curso também? Eu falei, não, eu vim pedir voto mesmo. Não, você veio vender curso. Não. Os vendedores de curso... Eles vão não só com os estudantes, como também pro professor. O cara é concursado, ele tem que cumprir a carga horária. O que manda de cima pra baixo ele tem que fazer. Se ele tiver que dar aula de robótica, ele vai ter que procurar um curso desse daí do cara da vida aí pra poder, sei lá, dar aula de robótica, princípios de automação. É uma coisa ridícula, né? Aí o alerta que fica pros pais que estão assistindo é o seguinte. Eu vou ser bem sincero pra você. Se eu tivesse condições hoje, eu não deixava meu filho em escola pública, não. O brasileiro não tá capacitado para poder discutir de maneira séria educação. E se não discute educação, vira bagunça. Entendeu? Infelizmente, quem vai ganhar com isso é a iniciativa privada. Infelizmente. É verdade. Mas eu não vou ser hipócrita de falar aqui, se eu tivesse condições, eu ia colocar meu filho em escola. Eu não vou colocar, cara, não vou. Agora mesmo que eu não vou, não tenho condições. E você vê que é tão... escola pública fosse boa, escola particular tinha falido, não existiria esse mercado. Um monte da E escola é tão pública que tão gritante, né, que o ensino privado vai no ensino público fazer a sua propaganda. Olha só que loucura. É a mesma coisa que o motorista de aplicativo, né, entrar um motorista de táxi e começar, pô, anda no meu táxi e tal, com passageiro. Não pode, cara. Ou melhor, o motorista de ônibus para o ônibus, entra no cara e fala assim, ô pessoal, promoção, me dê. Tem um motorista de aplicativo que faz isso aqui em Campos. Ele entra no ônibus e fala, anda no meu carro, tem ar-condicionado, tem balinha, tem água mineral, né, Cris? Tem essas coisas assim. E nessa questão do próprio projeto de vida, o governo quer fazer, os seus elaboradores querem dar a entender na cabeça do jovem que ele é empreendedor. Que ele tem a capacidade de criar o seu negócio, que ele tem a capacidade de, sei lá, ser um revolucionário, ser um Mauá do século XXI. Eles têm esse tipo de tentativa de fazer com que o jovem ache que isso aconteça. Aí você tem... Uma coisa que eu sempre questionei, tem lá o cursinho para você passar para Petrobras. Por que o professor que dá aula não tá na Petrobras? Por que quem tá ali no cursinho ganhando um pouco? Preparatório. Se ele ensina o cara pra ir pra Petrobras, por que ele não tá lá? Agora você tem que responder. Mas eu, como Matheus da Tucanos e Gatos... Cobras, Tucanos e Cobras. Tucanos e Cobras, SA, eu já formei, pode acreditar, mais de 39 profissionais que hoje estão embarcados nos Estados Unidos da América e mais 13 que estão também no Uruguai, ganhando em dólar. Tá lá no Golfo do... Minha função é ajudar você, meu caro telespectador, comprando os nossos materiais. É um investimento para sua vida. Só paga o material. Só paga o material. Não tem nada, né? E vou ser sincero. E dá um diploma de brinde. Também você tem que pagar o papel do diploma ali, que nada mais, nada menos do que 3 parcelas de R$250 divididas em 5. Mas tem que pagar um valor a mais só para pegar o diploma. Esse é um outro método. Não tá incluso. Esse é um outro. Eu já fiz, não vou falar o nome. O curso é grátis. Eu acho que nem existe mais essa empresa aqui, não vou citar nomes. Mas eu já. Eu já caí nessa. O meu avô caiu nessa e me levou para um lugar para fazer curso básico de software. E quando foi tudo assim, graça. Quando chegou na hora lá da conclusão, acho que foi 2 ou 3 semanas de formação, eu vi, e aí, acabou tal? Não, é pra passar agora na secretaria lá. Quando a gente chegou lá, tinha que pagar o diploma. Na época, acho que era R$100, na época, né? 2012, por aí, era dinheiro. Pra provar que fez tem que ter diploma, né? Quer dizer, então eu fico com a minha formação presa. Eu sou obrigado a pagar. Eu vou perder esse tempo todo que eu fiquei lá. Esses aí são os mais maldosos. Esses aí não tem chance pra você, não. Tem nem letrinha miúda, né? Só te conta no final mesmo. Pediu ao Josi pra colocar um pouquinho a tela do Facebook aí, pra ver se tem alguém assistindo a gente por lá. Quem não já passou por isso? Deixa aí o comentário aí. Quem não passou por isso aí nas escolas da vida? Boa noite, Sol, Kel Freitas, minha esposa, Júnia Lopes, minha mãe. Não, mas... Rapaz, tipo assim, eu sou super a favor do ensino integral, em tempo integral.
Mas só que tem que saber a forma que vai fazendo. Dependendo, em alguns lugares, as escolas que são mais próximas das comunidades. Pô, é interessante você dar uma ocupação pra esse moleque, pra ele não tá na rua, tá ali perto do tráfico. Você dá alguma ocupação, tirar ele das ruas. Mas você tem que saber o que você vai oferecer para esse tempo integral, né? Para esse aluno. Pra ele ter interesse de estar dentro da escola. O Cris tocou numa questão aí que é muito interessante. Quando a gente fala de escola e comunidade, tem as peculiaridades de uma escola de comunidade. Um exemplo. Dependendo, polícia não entra. Polícia não entra. O Estado tá lá, mas está prestando serviço para a população ali que está sob mando de um grande traficante, de um chefe. De paralelo. Como que o Estado vai fazer nessa questão? Tem escolas hoje em dia que ficam em morros aí, no Rio de Janeiro, que são ocupados por traficantes e milícias. O Estado não alcança. Eu falo diversas vezes que existe partes do Rio de Janeiro, não só do Rio de Janeiro, mas no Brasil, que não pertence ao Estado. Na Constituição tá que pertence, mas não pertence. Porque se o Estado não consegue levar um bombeiro, se o Estado não consegue levar um policial, não consegue levar um assistente social. Não tem barricada. É barricada, não tem autorização. Não tem direito de quem manda no morro e o Estado não manda ali. Pra mim, aquilo ali é um Estado paralelo, sendo autogovernado, com a sua jurisdição, legislação e um executivo próprio. A revelia do Estado é oficial brasileiro. O braço do Estado não chega ali, né, naquele lugar. E tem um detalhe também. Quando a gente for pensar assim, não adianta só a polícia ir lá, vamos supor, botou barricada. Só a polícia ir lá e tirar a barricada. Porque se o poder público não entrar lá com assistência, luz, água, a polícia vai ficar enxugando gelo. E aí é muitas das vezes a milícia que faz esse serviço, né? Exatamente. Que faz o papel de um segundo Estado. Então você vai pagar imposto pra mim. Oferece a segurança, né? Que é tal segurança, internet, você paga a gás, taxa. Tudo. Aí a Tucanos entra lá também. Então e vende curso. Que vende curso, de como. Viu agora recente, né? A questão dos traficantes tá fazendo. Como é que é? Treinamento de guerrilha. Agora dá pra você vender um curso de treinamento de guerrilha lá dentro também. Pra defender o Brasil. Melhor que as Forças Armadas. Entendeu? Aí quem tá apoiando? Tem empresas privadas que também estão apoiando isso. Grandes multinacionais, como o iFood. Então você vai ser um grande empreendedor, você tem uma formação ali. Mas você vai fazer o quê? Você vai entregar com a formação que você tem, que você não vai conseguir fazer. Se você, claro que tem casos e casos. Tem aluno que não dá mole, não. Ele tá vendo, ele é inteligente, ele tá vendo que a carga horária dele tá sendo suprimida. Né? Na verdade, estão colocando mais, mas o básico mesmo está sendo ali no limite. Se tiver, né? O que ele vai fazer? Ele vai estudar em casa. Ele vai começar a correr atrás para estudar, comprar livros suplementares, vai começar a ler mais. Porque ele sabe que o que está ali, são poucos que vão fazer isso. Não é o suficiente para ele poder passar no concurso da Petrobras, para ele poder passar no concurso público, para ele poder, enfim, se candidatar a um emprego que pague bem. É um projeto que está em vigor que vai formar mão de obra barata. Entendeu? Nada contra quem trabalha nessa situação. É uma situação muito geral e muito real no Brasil. Mão de obra barata. É o típico de país emergente. Pessoas que trabalham, sei lá, 12 horas para ganhar R$1.200, R$1.300. É isso que vai acontecer, porque o cara só sabe matemática e português no mínimo. Você acha que ele vai trabalhar onde? Né? E os alunos... Isso vai favorecer também o surgimento de uma nova elite. Os alunos da escola particular. Que vão ter tudo isso em detalhes, acontece, né? Quem tá embaixo vai continuar embaixo, a pessoa que estão aqui não vão conseguir ascender, porque não consegue ter qualidade de estudo, não consegue ter uma formação digna. Como que essas pessoas vão ascender socialmente? E as que já são filho, a galera da classe média, são filho de quem tem dinheiro, que tem condições de estudar, ir para uma boa faculdade, ter um bom estudo, vão continuar na parte do topo. Agora já é mais um motivo, mais um hoje propaganda que a escola particular pode fazer. Olha, a escola pública vocês estão vendo aí, né? Não tem professor, você está aprendendo, sei lá, a fazer brigadeiro. Adoro brigadeiro, nada contra quem faz. Acho que a gente está entendendo o teor da conversa. Mas que isso aí é na escola de gastronomia, né, cara? Você tem lá, por exemplo, quem ensina a fazer brigadeiro hoje e culinária, essas coisas, tem, por exemplo, lá acho que é o SESI, não, né? O Senac. Você tem um curso de culinária, nada específico para isso. Hoje, né? Você termina o ensino médio, faz lá. Você olhar as faculdades públicas da vida aí, a maioria das pessoas que estão em preparo para passar num vestibular desse são pessoas que tiveram bagagem, que estudaram em escola particular, tiveram cursinho preparatório, quando tiveram condições de pagar. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu já pude reparar o seguinte: quando a gente fala a questão de elite,
Tem a elite top, que quando se forma, Classe A. já vai direto para um curso de medicina, já vai para um curso direto de direito. Mas hoje em dia a gente tem uma classe que é assim, é uma classe média. É pobre certinho, gourmet. é você se formar e partir para odontologia. Tá crescendo muito isso, eu tô observando. Você tem uma formação, sei lá, um colégio particular, uma formação boa, você já vai para um curso de odontologia. Acho que Campos não vai faltar dentista aqui em Campos, não. Médico Nem frustrado, né? Que não pode pagar medicina na odontologia. Exatamente. Porque é muito caro, cara. Medicina. E odontologia por isso também que eu tô falando, não odontologia é a cara. top. A top ela consegue É. pagar um curso de medicina, paga 10 mil dando risada. Agora, É por aí. É por aí. É. Entendeu? É puxado. Então, assim, o cara hoje em dia, o pai de família que tem um filho e que não tem muito recurso, é pagar um curso técnico de mais ou menos pro cara tentar trabalhar no Porto do Sul. E se conseguir, hoje muitas famílias se orgulham. Hoje, né? O direcionamento lá em casa foi mais ou menos pra ele, né? O papai fez curso técnico também, aí ele sempre botou isso na minha cabeça. Ou você vai fazer Senai, ou vai escola técnica. Essa, desde o ensino médio, ficava matando isso na minha cabeça. Aí eu fiz a prova pro IF e consegui fazer um técnico no IF. E os professores, Ricardo, tem uma pesquisa que Já pensou se mostra... você falasse, papai, eu vou ser professor de artes? É isso que eu ia falar agora. Você é cabeleireiro. É isso que Rua! hoje o profissional de ensino superior mais desvalorizado no Brasil, se não é um dos, é o professor. Você se forma, hoje o curso de licenciatura é um curso que é menos procurado do que anteriormente, em outros tempos no Brasil. Você vai ser professor, você vai ganhar o quê? Primeiro você vai encontrar muitas das vezes uma sala desmotivada, né, por tudo que eu já falei aqui que está acontecendo. Você vai ganhar pouco. Vão te colocar para, sei lá, você se formou em português, você vai ter que dar uma matéria suplementar ali de projeto de vida, de sei lá, como fazer, sei lá, quentinha para vender em alta quantidade. Esse cara vai desanimar na hora. O que vai acontecer com esse país sem professores, sem a busca pela profissão? Né? O professor é um bicho que é humilhado o tempo todo, cara. Entendeu? todo. E continua sendo humilhado com esse tipo de situação. Não, e aí eles vêm com a conversinha, né? O professor tem que tornar a aula atrativa. Eles querem que o professor seja palhaço, cara. Teve uma professora aí que se vestiu de a roupa imitando carne pra dar aula, pelo amor de Deus, cara. Isso é ridículo. E assim, todas as profissões precisam de um professor. O professor era pra Verdade. ser a profissão Forma mais toda. valorizada. Se Professor eu estou forma todas as aqui, outras profissões, se né? eu estou aqui hoje, foi por causa de vários professores. verdade. Um beijo pra todos os meus professores e minhas professoras. E estou aqui com um grande professor também, ó. Professor também. Isso aí. Entrando nessa situação, né? E o professor tem que ser uma das profissões, se não a principal, mais valorizada. Que o Brasil só vai para frente quando a gente tiver investimento em educação e organização. Tanto é que na bandeira do Brasil é a ordem do progresso. E é o que tá faltando. Tá faltando muito. Esquecer um pouquinho da escola de samba e pensar na escola de aula. Ó, uma coisa também que a gente pode observar nas salas de aula é a questão do uso do celular. É uma coisa impossível do professor hoje em dia controlar. Competir, disputar a atenção. É complicado. Tem é. como. Você tá falando com o camarada, permita-me aqui, Ricardo. Você tá lá falando, sei lá, cara, sobre Revolução Francesa. O Tá o cara tá vendo lá, o TikTok, o cara comendo milho. o cara tá lá mexendo no celular Ah. o tempo todo, cara. O tempo todo, não tem nem... O professor ele faz mais de uma função, ele tem que educar, mas às vezes tem coisas que vêm de casa. Né? Tem, por exemplo, alunos que podem são agressivos, não recebem um tipo de educação em casa, xingam palavrão dentro de sala de aula. Como eu tô te falando, alunos que não têm muita condição de vida, que moram em periferia, às vezes muitos ali sai da escola e vai trabalhar porque tem que sustentar, ajudar a mãe dentro de casa, tem que cuidar de um irmão, entendeu? Como que você vai fazer isso, cara? Como que um projeto dessa complexidade vai proporcionar um melhor ensino médio para um aluno em situação vulnerável? Né? Então, o professor às vezes ele faz papel lá de mãe, de pai. Pô, não pode chamar o coleguinha disso não. Não faz isso, você já tá com tal idade. Aí o cara olha pra sua cara, vai tomar. Aí você tem que ouvir isso também. É verdade. E Isso ficar acontece, quieto. taca a cadeira. Claro, não são todos, não é todos. É uma parte que, infelizmente, é induzida já a fazer isso. Com todo o cenário montado, de descrédito das instituições, dos professores, eles taxam o professor, sei lá. O cara não respeita o pai, vai respeitar o professor? Não vai mesmo. Né? Entendeu? E tá faltando aí 4 minutinhos, né, pro final do programa. E eu gostaria de falar, né,
um tema complicado, né? Hoje a Rede Aurora, né, amanheceu com uma péssima notícia, né? Infelizmente nós perdemos aí o parceiro Anderson Moraes, que fazia aí o programa Quarta Total, que era o programa anterior ao GoitaCast. A gente sempre trocava ideia ali, né? E infelizmente, né, vítima de um acidente de moto. A delegada aqui da cidade está investigando o caso, porque existe a possibilidade, né, de um terceiro veículo de repente ter dado uma batida, enfim. E eu acho que é interessante, né, a gente falar um pouco também dessa insegurança do trânsito, porque parece que tudo se resolve com quebra-mola em Campos. Ah, tá ruim, vou botar um quebra-mola ali. Não tem sinalização, fora de padrão, tá? Então o que era para ser uma segurança acaba se tornando uma arma. Mais um perigo, né? Mais um perigo. Porque quer fazer o quebra-mola? Cara, tudo bem. Ponha no padrão, sinaliza, ponha olho de gato, o que for. E ali, cara, aquela estrada ali do Açúcar ali é muito complicado. Eu mesmo já passei várias vezes. Deus ajudou de não acontecer nada, mas queria aqui prestar solidariedade à família do Anderson Moraes, os amigos. É um cara aí que vai fazer muita falta, né? Uma notícia bombástica pela manhã. Muito triste. Eu conheci... A ficha não caiu ainda, na verdade, né? Eu conheci o Anderson no penúltimo programa que eu vim aqui, do GoitaCast. Vi que ele é uma pessoa muito boa, pelo que eu conversei com ele. É uma pessoa focada nos seus ideais, uma pessoa que gostava de política. Muito, muito. Uma pessoa muito querida, até pela quem não concordar com as ideias dele. E ele deixa um legado muito importante, meus sentimentos à família. Porque aqui a Rede Aurora e a cidade de Campos perde um grande amigo, um grande cidadão. E o Matheus também participou, né, Matheus, do programa dele recentemente. Se não foi o último programa dele, o penúltimo, não lembro certinho. Foi bem recente. Mas não faz um mês. Não faz um mês eu conheci ele através do Papauá, que é também um grande amigo nosso. Que também fazia o programa junto com ele. Os últimos foram feitos com ele. E ele me chamou, me convidou para poder falar um pouco sobre o 7 de setembro e tal. Deixei minha contribuição. E ao sair, houve até uma brincadeira aqui, o Ricardo estava já pronto para assumir o GoitaCast, e aí a gente brincou, pô, tá roubando o pessoal meu pro seu programa, tal. Verdade. Houve uma brincadeira. Aí na saída ele disse para mim e pro Papauá que iria convidar mais vezes, porque ele gostou do assunto, e a gente não sabia, né? Ninguém sabia que não teria mais vezes, aquela ali seria a última vez. E a gente tem um choque muito grande, porque na maioria das vezes quando a gente vem pra cá, tem um programa dele que se inicia antes do nosso. Então a gente chega aqui e ele já tá finalizando. E chegar aqui hoje, né, encontrar um ambiente completamente triste, né, vacante, você olhar a porta aberta do estúdio, com a mesa onde ele deveria estar sentado. Aquele silêncio. Naquele silêncio, né, ensurdecedor, a gente é obrigado a pensar em várias coisas, a pensar nos familiares. Se a gente sentiu falta dele, se a gente só via ele quarta-feira, imagina para os familiares. É verdade. Né? Então ele era uma pessoa realmente muito focada nos seus ideais políticos, era uma pessoa muito querida. E eu lamento muito o que aconteceu, eu recebi a notícia através do Ricardo, vi nas redes, eu tomei um susto. E a gente só tem a lamentar e pedir a Deus força, para que Deus coloque força em cada familiar, que Deus possa suprir e auxiliar essas pessoas que estão sentindo muito pelo Anderson. Deixo aqui minhas condolências. E o GoitaCast encerra, né, aí com 1 minuto de silêncio por Anderson Moraes e com a foto aí do nosso amigo.